que o Espírito Santo foi dado à igreja? Por que Jesus, depois que morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu, a primeira coisa que Jesus fez foi derramar o Espírito Santo sobre a igreja? São Pedro disse, lá na festa de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, São Pedro diz: é Jesus glorificado à direita do Pai, que tendo recebido do Pai o Espírito Santo, o derrama sobre a igreja. Para quê? Para que a igreja cumprisse a missão que Jesus deu a ela. Qual é essa missão? É aquela missão que está no finalzinho do Evangelho de São Mateus. Última coisa que Jesus disse para os apóstolos: ide, pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deixou esse mandamento, esta ordem, esta missão para a igreja: ide. E os apóstolos perguntaram para Jesus. São Lucas narra nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. São Lucas narra uma coisa muito interessante, que os apóstolos, quando viram Jesus ressuscitado, um pouco antes de Jesus subir ao céu, os apóstolos perguntaram para Jesus assim: Senhor, é agora que o Senhor vai restabelecer o reino de Israel? É agora que nós vamos voltar ao apogeu do tempo do rei Davi? É agora que nós vamos voltar ao apogeu do tempo do rei Salomão? Porque os apóstolos ainda pensavam que Jesus tinha vindo para fazer um reino terrestre. Eles não tinham entendido ainda aquilo que Jesus tinha dito para Pilatos: Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Pilatos, não se preocupe, Pilatos, comigo, porque se o meu reino fosse desse mundo, Pilatos, os meus súditos pegariam em armas por mim, mas não vai acontecer nada disso, Pilatos, fica frio. Mas ninguém entendeu. Achavam que Jesus era um revolucionário que queria restabelecer o reino de Salomão, o reino de Davi. O Papa João Paulo II, quando esteve aqui na América Latina pela primeira vez, em 1980, que houve a reunião dos bispos da América Latina lá em Puebla, no México, na abertura do discurso do CELAM, da Conferência Episcopal Latino-Americana de Puebla, o Papa João Paulo II disse assim: não se coaduna com a fé católica essa visão distorcida de que Jesus fosse um revolucionário de Nazaré. Não. Por quê? Porque começava a nascer na América Latina uma herética teologia que queria estabelecer o reino de Deus aqui na terra, só no social, só no político, só no econômico. O Papa disse: não é isso. Não confundam a redenção de Cristo com uma falsa libertação. Deixou bem claro no discurso de Puebla. Os apóstolos também pensavam assim: agora Jesus ressuscitou, ele vai colocar César para correr lá em Roma, ele vai colocar Pilatos para correr aqui em Jerusalém, e nós vamos de novo assumir o poder de Salomão e de Davi. É agora, Senhor, que o Senhor vai restabelecer o reino de Israel. Jesus disse: não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou no seu poder. O que vocês vão fazer é o seguinte: vocês vão voltar para Jerusalém. Por quê? Porque Jesus estava no Horto das Oliveiras. A cidade de Jerusalém era do outro lado do rio Cedron, o vale do Cedron. Então Jesus disse: vocês vão voltar para Jerusalém,
vocês vão ficar em oração até vocês receberem o poder do alto, que eu prometi. Então, aí vocês vão ser as minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, até os confins do mundo. Então Jesus deixou claro para eles, que o reino de Deus vai ser instalado no mundo pelo poder do Espírito Santo. E nós já vimos isso. É o Espírito Santo que conduziu essa igreja por 2000 anos. O nosso credo diz, foi Ele que falou pelos profetas. É Ele que conduziu os apóstolos. É Ele que conduz os papas. É Ele que conduz os mártires, os doutores. É o Espírito Santo. Então, meus irmãos, a gente recebe o Espírito Santo para evangelizar. É claro que primeiro o Espírito Santo faz uma obra na gente, porque se Ele não curar a gente, se Ele não converter cada um de nós, se Ele não santificar cada um de nós não podemos evangelizar. Ontem eu usei uma imagem que eu quero repetir. Nós não temos luz própria. Assim como a lua não tem luz própria, a lua brilha de noite porque é a luz do sol que bate nela e reflete para a terra. Nós também não temos luz própria. A nossa luz vem de Cristo, vem da igreja. O Concílio Vaticano II chamou a igreja de Lumen Gentium, que em latim quer dizer a luz das nações, a luz dos povos. Então a luz que nós vamos passar para os outros, a evangelização, essa luz vem do Espírito Santo, vem do Cristo, vem da igreja, reflete em nós e vai para os outros. E aí, meus irmãos, nós vamos construir o reino de Deus aqui na terra, o reino do Pai, o reino do Filho, o reino do Espírito Santo. Jesus ensinou a gente a rezar: venha a nós o vosso reino. E quando você rezar isto, venha a nós o vosso reino no Pai Nosso, reze do fundo da alma. Não seja só palavras saídas da sua boca, não. Senhor, venha o teu reino a este mundo. Saia o reino do demônio, saia o reino do pecado, Senhor. Saia o reino dos vícios. Venha, Senhor, pelo poder do teu Espírito, no meu coração, na minha casa, no meu trabalho, no meu ambiente. Venha o teu reino, Senhor. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito de Deus. Mais uma vez, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito de Deus, sobre